Você vai ouvir agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba agora unção e poder. E um hábito, tá bom? Eu quero chamar ele aqui, o pastor Alexandre, porque essa noite ele vai ser o canal da bênção. É ele que vai conduzir a palavra para nós. Pastor Alexandre, que Deus tem usado tremendamente sempre para estar conosco aqui, compartilhando a palavra. Em nome de Jesus. Receba aí o pastor Alexandre dentro do teu coração, dando glória, e que Deus possa usá-lo tremendamente, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Como nós temos percebido, os dias têm sido diferentes. A situação que o mundo vive nos colocou nessa condição de fazermos cultos online. Graças a Deus, em Cristo Jesus, que nós temos essa oportunidade de chegar a esse ponto de conseguirmos ainda levar a palavra até a sua casa. É um prazer estar aqui com você. Quero mandar um beijo para minha irmã, está lá em São José dos Campos. Ela disse que estaria assistindo, participando. Andresa, Graziele, meu cunhado Pedro, e a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, igreja maravilhosa. Eu quero que você saiba de uma coisa: não importa a condição, a situação, o que importa é que nós vamos continuar sendo igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, contra a igreja. Então não vai ser um vírus que vai derrubar a igreja, não vai ser uma situação de pandemia que vai desfazer o que Jesus já conquistou. Amém? E eu quero, aproveitando, eu quero até depois conversar com meu irmão, pastor César, e dizer para ele que planejarmos, a você que é pastor também, que está nos assistindo, quando voltarmos à condição, quando as autoridades liberar o culto novamente dentro dos templos, que você na sua igreja faça uma festa. Eu acho que não pode ser um culto normal. Quando for o culto, né, que nós estaremos de volta ao templo, eu quero que planejar aqui, vamos idealizar aqui juntos, eu, meu irmão, os pastores aqui, um culto diferenciado, um culto de vitória, um culto de muita alegria, com muito louvor e adoração. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra, algo que Deus colocou ao meu coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você, porque a palavra de Deus é alimento vivo para nós. E essa palavra se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 5. É uma palavra muito conhecida, é um texto bem conhecido. Eclesiastes capítulo 5. Enquanto você procura aí, enquanto você localiza aí na sua Bíblia, eu quero que você entenda que se Deus te colocou aí, se você se pôs a estar aqui conosco essa noite, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar e muito. Não só com o louvor, com esse momento que nós cantamos juntos e adoramos, mas agora no momento da palavra de Deus. Quem achou Eclesiastes capítulo 5, acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amém? Fecha os teus olhos aí, coloca a sua mão assim no seu coração. Peça para Deus falar com você algo que você precisa ouvir nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Ti, ó Senhor querido, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que a Tua palavra agora chegue a todos os corações, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, e que o Senhor fale conosco esta noite,
não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, e Salomão é considerado o homem, ou um dos homens mais sábios da história da humanidade. O que Salomão fala aqui não é nada, digamos assim, novo, porque Salomão, na verdade, está citando aqui palavras da Torá. Salomão diz algo aqui que a igreja precisa entender. No final do versículo, ou no final do texto que nós lemos, ele diz assim: quando você fizer um voto a Deus, cumpra, porque melhor é não votar do que votando não cumprir. Eu quero que você entenda um pouquinho hoje o que é isso, o que vem a ser o voto, fazer um voto com Deus, porque há uma diferenciação, e se você não entender essa diferenciação, você vai acabar cometendo erros, e alguns erros que podem atrapalhar, ou impedir, ou dificultar você atingir o seu objetivo e ser abençoado. Veja bem, nós conhecemos o jejum. Eu vou fazer uma diferenciação aqui para você compreender com mais facilidade. Nós conhecemos o jejum. O jejum, o que é o jejum? O jejum é você fazer algo, né? É você se abster de algo para que receber alguma coisa. Quando Esther fica sabendo que havia um decreto contra os judeus, ela manda o povo jejuar porque ela iria falar com o rei para conseguir a vitória. Então o povo jejuou para aquilo que eles queriam alcançar, que era o favor do rei. Nós vemos também que quando Jonas entrega a palavra de juízo para Nínive, o povo de Nínive jejua, até os animais ficam sem comer. Por quê? Porque eles tinham um objetivo de ser poupados do juízo. Então o jejum é algo que nós fazemos para receber depois, para que você entenda. Mas e o voto? O voto é diferente. Quando você vota, Deus já te entrega e você paga depois. Você entendeu? O jejum você paga antes e recebe depois. O voto você recebe antes e paga depois. Olha para você ver como é interessante nós observarmos desse ângulo de vista. Por quê? Porque você vai entender através de alguns votos que que a Bíblia nos ensina. Por quê? Olha, se você que ainda tem a sua Bíblia, e abra ela em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 36. Preste atenção, diz assim a Bíblia. Jesus está falando: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então aqui que eu aprendo através dessas palavras, que aquilo que nós falamos tem peso na nossa vida. Se você faz um voto, então aquilo que você fala é aquilo que você tem que fazer. Pelas nossas palavras nós seremos julgados, ou inocentados e condenados, pelaquilo que nós falamos. Então, como as pessoas cometem erros em proferir votos, no momento, ou seja de luta ou de alegria, falam palavras e depois pagam alto preço, porque não teve discernimento daquilo que falou. Você está me entendendo, irmão? Nós precisamos ser uma igreja inteligente, uma igreja de conhecimento, para que nós não soframos com os nossos erros. Há um segredo aqui que Salomão está tentando nos ensinar, já proferido e escrito por Moisés, que ele diz que melhor não votar do que votando não pagar. Então, se você fizer um voto com Deus, você deve cumprir. Por quê? Porque Deus não é tolo. Em Números capítulo 23, se não me falha a memória, no versículo 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, não fará. Então, se Deus tem esse princípio, por que nós, como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, não agimos como Ele age? Aqui, irmãos,
eu vejo que muitas pessoas dentro do meio da igreja, muitos ministérios, muitas igrejas têm sofrido batalhas, têm passado por momentos difíceis. Pastor, mas por que o meu ministério não rompe? Por que a minha vida não rompe? Por que a minha igreja não rompe, não cresce? Talvez porque você não ou aprendeu errado ou está fazendo errado. Se votarem, cumpra. Porque melhor é não votar do que votando não cumprir. Agora veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23. Eu estou pregando para você hoje sobre o voto. Preste atenção nisso. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 21 e 23. Agora é Moisés escrevendo. Então o que o Salomão falou no livro de Eclesiastes, que nós lemos, ele estava repetindo a palavra do capítulo 23. Se fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Irmão, se você entender o que Deus quer nos falar nessa noite, eu tenho certeza que a partir dessa noite, eu não vou falar amanhã não, mas a partir dessa noite, a sua vida vai tomar um rumo diferente. O seu ministério vai tomar um rumo diferente. Aquilo que Deus confiou em você, nas suas mãos, parece que está como uma batata quente, você não consegue. Mas hoje, o Senhor nos trouxe aqui para dar a você um direcionamento. Essa igreja abriu essa live através da internet para levar até você, na sua casa, um direcionamento da parte de Deus. Quem crê, diga amém. Veja bem, como eu disse para você, alguns votos, nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que, entendendo a palavra de Deus e compreendendo, você precisa entender e compreender, né? Porque senão, se você ouvir e não compreender o que Deus quer te falar, meu irmão, porque o que Deus quer falar nesses tempos? O que Deus está falando com a igreja nesses dias? Que a igreja voltou para dentro de casa. Irmãos, quantos e quantos anos, e agora a ceia foi dentro de casa. Todos nós ceamos como foi a ceia no Egito. Toda a igreja, não só no Brasil, mas no mundo, realizou o Pêssar. Esse Pêssar foi diferente de todos os outros. Todos fizeram conforme a palavra de Deus no livro do Êxodo, Shemot. Então, todos dentro de casa, o que Deus quer falar conosco através desses dias? O que Deus quer nos direcionar através dessa situação que o mundo está vivendo, através dessa pandemia? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos absorver isso, o que Deus quer falar conosco. Qual é o direcionamento que Deus está dando para a igreja? Porque eu creio em Cristo Jesus, que quando essa situação passar, a igreja de Cristo vai voltar mais forte do que era antes. Eu creio que a partir do momento em que as autoridades liberarem, em que novamente o povo de Deus irá se direcionar até o templo da casa do Senhor, vai ser um grande dia e vai ser uma nova época nos dias da igreja. Agora veja, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 18, nós vamos ter aqui um voto muito importante. Mas o capítulo 28 fala de um homem, Jacó. Jacó, quando foge do seu irmão, ele está fugindo de seu irmão, e ele entra no deserto de Beersheba, e quando ele entra naquele deserto, a noite cai, Jacó está sozinho no meio do deserto, e se você não sabe, no deserto ele é uma discrepância. Por quê? Porque durante o dia, ele pode chegar a 50 graus a temperatura. Isso a temperatura, imagina a sensação térmica. A sensação térmica é sempre maior. E de noite, durante a noite, no deserto, a temperatura pode cair a 0 grau. Então durante o dia um calor terrível e durante a noite um frio terrível. Agora Jacó, diz a Bíblia no capítulo 28, que ele pega uma pedra. Por que ele pega uma pedra? Porque durante o dia o sol esquentou aquela pedra.
E aquela pedra ele usa ela como um travesseiro para que aquecer o seu corpo. Ele pega aquela pedra, deita e dorme. E dormindo, Jacó tem um sonho. E nesse sonho Jacó vê uma escada. Você conhece a história, você conhece a palavra. E eu vou ganhar tempo com isso porque você já conhece. Então Jacó vê aquela escada, ele fala, quando ele acorda, ele diz assim: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele chama de Betel. Beit, casa, El, Deus. Betel, casa de Deus. Jacó então disse: essa é a casa de Deus. E naquele momento Jacó unge aquela pedra e ele faz um voto com Deus. Ele diz: Senhor, quero fazer um voto. E diz a Bíblia, e fez Jacó um voto com Deus. Senhor, se tu fores comigo. E ele vai falando aqui tudo aquilo que ele quer de Deus, e Deus já entrega a ele. Porque se você ler o capítulo 28, você vai ver que na visão ou no sonho de Jacó, Deus fala para ele assim: Jacó, tudo isso eu te darei, toda essa terra eu te darei por herança. Deus já estava dando a Jacó aquilo que Jacó já tinha sonho de receber. Jacó já tinha projeto de ser um grande homem, de ser pai de uma grande nação e de receber sobre a vida dele a promessa que foi dada a seus pais. Então, agora Jacó faz o voto: tu serás o meu Deus. Você lê o capítulo aí na sua casa, você vai entender. Então, irmãos, quando Jacó faz esse voto, Jacó vai atravessar por problemas, Jacó vai atravessar por dificuldades, mas o voto de Jacó não morre. Irmãos, quando você faz um voto diante de Deus, e eu estou pregando isso para que você não faça voto de tolo. Deus nos colocou aqui para te direcionar a você, que você não faça voto de tolo, mas que você aprenda a votar com Deus e assumir um compromisso diante da palavra de Deus. Olha só, Jacó vai atravessar e depois Jacó volta, e o encontro com Jacó, você conhece a história, o encontro dele com seu irmão Esaú, e quando Jacó volta, e tudo coopera para o bem daquele que serve a Deus. E a vida de Jacó você conhece. Mas a Bíblia nos fala também de um outro homem que fez um voto, o profeta Jonas. Jonas faz um voto com Deus. Mas quando Deus chama o profeta Jonas para levar a mensagem até a cidade de Nínive, Deus disse: eu vou destruir Nínive, Jonas, mas antes você vai lá e prega. Diz para eles se arrependerem. E Jonas não queria, então Jonas desce para Tarsis. A Bíblia diz que ele desceu. Irmãos, todas as vezes que nós desobedecemos ou desejamos não cumprir a vontade de Deus, você só desce. Olha, Deus chama Jonas e a Bíblia diz: e Jonas dispôs-se a fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desceu para Tarsis e, tendo descido a Jope, ele desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua bagagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E você vai ver que no navio Jonas desce para o porão. Todas as vezes que Deus te der uma palavra e você não obedecer, você desce. E lá no porão é frio, escuro e tenebroso. Então a Bíblia diz que houve uma tempestade, e você conhece também a história, e pegaram Jonas, e Jonas disse: olha, o culpado sou eu, me joguem no mar. E Jonas, então, por que Jonas não pulou? Porque o judeu não é a favor do suicídio. O judeu não suicida, irmão. Ele conhece a palavra de Deus. Se Jonas pulasse, poderia parecer suicídio. Então ele disse: não, o culpado sou eu, me joguem. Então eles pegam Jonas e jogam Jonas no mar. Um peixe grande, a Bíblia diz, um grande peixe engole Jonas. Olha só, Jonas, além de descer até o porão do navio, agora Jonas vai descer na profundidade do mar. Todas as vezes que nós desobedecemos o direcionamento de Deus, nós descemos. E Jonas agora desceu no fundo do mar. Só que quando Jonas está dentro do peixe, Jonas lembra do seu voto. Agora acompanhe comigo no capítulo 2, o versículo 9, Jonas diz assim, ó: o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas lembra: o que eu tenho um voto com Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem voto com Deus não morre. Você sabia disso? Por que Jacó não morreu no deserto? Por que Jonas não morreu dentro do peixe? Porque quem tem voto com Deus não morre. Eu tenho certeza que você já está entendendo aonde que Deus está nos levando. Quem tem um voto, um direcionamento votado diante de Deus, o voto te preserva a vida. E Jonas, então, o peixe vomitou Jonas na praia, e o Jonas então foi fazer aquilo que ele tinha o voto. Qual era o voto de Jonas, pastor Alexandre? O voto de Jonas era pregar a palavra de Deus, porque Jonas era profeta.
tá bom? Outra hora nós falamos mais sobre a vida desse homem de Deus. Mas tem mais alguém, pastor? Tem, irmãos. A palavra diz, em 1 Samuel, no capítulo 1, conta uma história de uma mulher chamada Ana. Segundo a história, Ana orou muito tempo por causa de um filho. E o marido de Ana, Eucana, vendo que Ana não lhe dava filhos, ele arrumou uma segunda esposa. Isso estava na lei. Ele arrumou uma segunda esposa. Essa esposa chamava-se Penina. E Penina então teve filhos. E cada filho que nascia, Penina zombava de Ana. Penina insultava a Ana. E Ana continuou orando. E Ana ia no templo e orava. Segundo a história, Ana teria orado cerca de 25 anos por Samuel. E Ana orava. Até que Ana então entendeu, falou assim, eu creio que o Espírito Santo direcionou Ana, assim como está direcionando você nessa noite. O Espírito Santo direcionou Ana, e Ana falou assim, peraí, eu vou fazer um voto com Deus. Se deu certo com Jacó, deu certo com Jonas, então vai dar certo comigo também, hein? Olha só o entendimento de Ana. E Ana então faz um voto com Deus e diz assim, Senhor, e votou Ana um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei ele. Então olha só, Ana recebe o filho, ela se engravida de Samuel, e você vai ver que depois Ana teve outros filhos, e ela era estéril. Então quando o voto, olha só o poder do voto, na vida da igreja. O poder do voto na vida daquele que crê na palavra de Deus. O voto abre a madre. Quando você tem um voto com Deus, além dele preservar a sua vida, o voto abre a sua madre. Ou seja, os seus sonhos serão gerados. Você tem sonho? Você que está me ouvindo hoje, tem certeza? Você tem sonho na sua vida? Qual é o seu sonho? Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. Para minha família, o ano de 2019, 2020 tem sido um ano assim diferenciado, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Por quê? Porque temos voto com Deus como igreja. Você tem voto com Deus? Você tem sonho, porque o voto com Deus abre a sua madre e o seu sonho começa a ser gerado. Olha só, Ana se engravida, então Deus dá a Ana primeiro, porque ela vai pagar depois, é voto. Samuel cresce, nasce, Ana amamenta, e depois que Samuel desamamenta, que Samuel larga de tomar do leite, ela pega aquela criança e entrega ao profeta Eli. Falou assim, olha, esse menino é promessa, eu fiz um voto com Deus, e o meu voto era entregar ele para o Senhor. Deus precisava de um profeta, Ana precisava de um filho. O que faltava, o que ligava Ana, o sonho de Ana ao projeto de Deus? O voto. Deus precisava de um profeta para mudar a história. Os filhos de Eli já vinham fazendo coisas terríveis. Eli já tinha perdido a autoridade de pai. Eli já perdeu a autoridade, os filhos dele fazendo coisas erradas. Então Deus falou, eu preciso de um profeta. E Ana falou, eu preciso de um filho. E Deus olhou para Ana, Ana falou assim, eu tenho um voto. E Deus falou assim, quem tem voto comigo, se cumprir eu abençoo. Irmãos, a igreja de hoje precisa voltar a valorizar o voto com Deus. A igreja esqueceu do voto. A igreja de hoje está se esquecendo que a igreja tem um voto com Deus. Então Ana agora recebe Samuel. E agora ela entrega e cumpriu o voto. Jacó cumpriu o seu voto. Ele votou e cumpriu. Jonas cumpriu o seu voto. Ele sabia, como você... É só você ler, você vai entender o que eu estou falando aqui. Mas tem um voto, irmão, que você... Se você parar, se você entender que nós como igrejas precisamos urgentemente, se você está me ouvindo, pastor, multiplica essa palavra na sua igreja, ensina isso para as suas ovelhas, que igreja que não tem voto com Deus, não vive o sobrenatural aqui na terra. Veja bem, você está com a sua Bíblia aí, não está? Então abra ela em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26, localiza aí o versículo 26. Mas não lê ainda, olha para mim. Eu digo que esse é o maior de todos os votos. Esse é o maior de todos os votos. Esse que nós vamos ler agora. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam,
tomou Jesus o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou o cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo, bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, de muitos, em remissão de pecados. Agora o versículo 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Olha só, irmãos, os discípulos talvez não perceberam, mas hoje o entendimento nos é revelado. Jesus fez um voto aqui. Jesus fez um voto aqui, e ele dizendo assim, por quê, pastor? Mas no céu a ceia, claro. Quando Moisés é levado numa visão celestial, ele vê lá o quê? Ele vê o tabernáculo, e Deus falou assim, o que você está vendo aqui, você faz lá. E se você ver o que tinha no tabernáculo, você vai entender que no céu é lugar de festa, de alegria. Olha só, Jesus agora na última ceia, no último Pêssar que ele estava fazendo, ou praticando, ou celebrando aqui na terra, ele faz um voto. Ele diz assim, eu falo para vocês uma coisa, que a partir desse dia, eu não beberei e não comerei, não comerei do pão, nem beberei do vinho, até aquele dia. Que dia é esse, pastor? O dia que ele vai beber de novo conosco, com a igreja, com a noiva. Sabe o que eu penso, irmão? Que todas as vezes que você se coloca diante da mesa da Santa Ceia, mesa essa que hoje muitas igrejas não têm valorizado, mesa essa que muitas pessoas vão para a igreja, mas vão de qualquer jeito, não se preparam antes, não valorizam a mesa colocada, a mesa da ceia do Senhor. Eu fico imaginando que quando a igreja está diante da mesa, quando o pastor levanta o pão e abençoa e você come, quando o pastor levanta o cálice e abençoa e você bebe, eu fico imaginando que lá no céu, Jesus olha e a boca de Jesus deve encher de água. Você já viu quando você vê uma coisa gostosa assim, e você não pode comer, e você fica assim, quase que salivando. Eu fico imaginando que Jesus lá no céu, ele olha para a igreja e ele fez um voto. Ele falou, não, eu não vou comer, eu não vou beber. Eu prometi para eles que só farei isso de novo quando a igreja estiver no reino. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Olha para você ver. Diz assim, então me falou o anjo. Quem que é? O anjo falando com João. João escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse em hebraico quer dizer razão. É razão, que quer dizer revelação. E o nome Apocalipse é uma palavra grega, que também quer dizer revelação. Então no versículo 9 do capítulo 19, João vai escrever o seguinte. Então me falou o anjo. Escreve. Irmãos, eu fico imaginando se João tivesse um aparelho celular igual esse que você está assistindo agora aí, essa live. Eu fico imaginando se João tivesse esse tablet que você está segurando aí. Eu fico imaginando o que nós estaríamos vendo e assistindo hoje. Mas como João não tinha um tablet, não tinha um celular, não tinha uma filmadora, o anjo diz para ele, João, escreve. E olha o que o anjo diz. Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. Essa aqui é a igreja que tem voto. A igreja que tem um voto com Deus. O voto, que voto é esse, pastor? Fidelidade, obediência. Isto é o voto da igreja. Você não foi chamado para fazer o que o mundo diz que os outros fazem. Nós não fomos chamados para sermos igual as pessoas do mundo são. Nós não temos que fazer aquilo que o mundo faz. Nós não temos que fazer festas que o mundo faz. A igreja não está na terra para ser contaminada pelo mundo, mas a igreja está na terra para contagiar e contaminar o mundo com a palavra de Deus. Você está me entendendo, irmão? Que voto é esse?
o voto de Jesus, ele disse: eu não vou beber, eu não vou comer, até aquele dia. E João viu esse dia, o dia que a igreja vai cear, comer e beber nas bodas do Cordeiro. Eu fico imaginando que dia glorioso vai ser esse, quando nós como igreja estaremos nos céus com Ele, e quando os céus abrir, a igreja for levada, nós estaremos numa bodas, numa ceia, num banquete, e esse dia nós vamos comer. Mas quem vai estar lá? Aqueles que têm um voto com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jacó votou por quem? Jacó votou por ele mesmo. E Jonas? O voto de Jonas? O voto de Jonas foi para salvar a vida dele. O voto de Jonas também foi por ele mesmo. E Ana? Ana queria um filho, então o voto de Ana também foi por ela mesma. Mas e o voto de Jesus? O voto de Jesus foi por causa da igreja. O voto de Jesus foi por causa da igreja. Irmãos, igreja de Cristo, igreja do Senhor, é momento de nós lembrarmos, recordarmos, valorizarmos o voto que temos com Cristo. Irmãos, essa pandemia está aí, mas o voto nosso não morreu. Essa situação está instaurada no mundo, mas o voto da igreja não morreu. Nós estamos aqui na terra, mas o nosso voto está com Deus. O nosso voto está escrito no livro da vida. Nós precisamos voltar a valorizar o voto da igreja. A igreja foi chamada para compromisso com Jesus, a igreja foi chamada para servir a Jesus, a igreja tem uma aliança com o noivo. Você está me entendendo, irmão? O voto da igreja com o noivo. Jesus não votou à toa, Jesus votou por causa de uma igreja, que hoje está dentro de casa. Hoje a igreja está dentro das casas, você é a igreja. O seu marido é a igreja, a sua esposa é uma igreja, os seus filhos são uma igreja. Nós somos a igreja, que hoje não está aqui no templo, mas nem por isso deixamos de ser igreja. O nosso voto não foi rasgado. O voto da igreja não foi destruído. O voto da igreja ainda está vivo. Aleluia. E o nosso voto está nas mãos do Cordeiro. Amém? Que você possa guardar essa palavra, que você possa viver essa palavra, que quando isso tudo acabar, nós possamos nos juntar novamente no templo, na casa do Pai, e lembrarmos que nós temos um voto com Deus, que a igreja tem um voto com o Senhor, que o nosso voto não morreu, o nosso voto está de pé, o nosso voto está vivo. Então nessa noite, que essa palavra possa penetrar no seu coração, e que você possa olhar para de toda a dificuldade que você está atravessando. Muitas pessoas estão passando muitas dificuldades. Desemprego, problemas financeiros, a economia do país está caindo. Mas isso não destrói o voto da igreja. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas eu quero que você acredite numa coisa. O seu voto com Cristo está vivo. Amém? Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa preservar você. Que quando isso tudo acabar, nós vamos filmar e vamos divulgar que a igreja faz festa, porque a igreja que se alegra é uma igreja que tem um voto com Cristo. Amém? Nós vamos cear. E nós fazemos parte do voto de Cristo. O voto de Jesus foi por mim e por você. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua presença através da internet, porque sabemos que para o Senhor não há barreiras. O Senhor agora chegou a cada casa, a cada família, através dessa live. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. E sabemos, ó Pai, que o nosso voto está de pé. A tua igreja, a noiva do Cordeiro, tem um voto com o noivo. E este voto está vivo. E nós cremos firmemente que o Senhor, assim como o Senhor cumpre o seu voto, a igreja cumprirá o dela. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe.